Zé Agatha, a maior surpresa aí foi a saída do Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. Essa notícia veio, inclusive, no ar, quando eu estava ao vivo ontem aqui no Salve Salve Band News. Prudentemente, eu falei, olha, vamos esperar aí maiores informações a respeito dessa saída, porque simplesmente foi divulgado que ele tinha pedido demissão por meio de uma carta, e pouco depois essa carta veio à tona, e tem um trechinho lá que ele fala, nesse período em que ele esteve à frente do Ministério da Defesa, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. E aí surgiram, no noticiário, uma série de... surgiram informações de que o Jair Bolsonaro estava querendo, e é perfeitamente condizente com as atitudes que ele vem tendo nos últimos tempos, um apoio mais explícito, mais declarado das Forças Armadas a ele, presidente da República, ao governo dele. As Forças Armadas, obviamente, não são parte de um grupo político, não são parte de uma corrente ideológica, como tem colocado, aliás, os militares dissidentes do bolsonarismo, aqueles que saíram do governo, como o general Santos Cruz, como o general Maynard Rosa e outros ali que, na minha análise, mantiveram a sua honra e não quiseram se sujar nisso que está acontecendo, enquanto o presidente da República fica cada vez mais acuado, seja pelo rastro de mortes com a pandemia da Covid-19, seja pelo telhado de vidro familiar que veio à tona em relação aos gabinetes passados da família Bolsonaro, com essas investigações sobre funcionários fantasmas, sobre peculato, seja com as investigações a respeito dos filhos, da militância, com eventual possibilidade de impeachment, e aí faz o toma lá da cá com o Centrão. Então, o momento é esse, ele afaga o Centrão, que está dominando o orçamento, era o tema, inclusive, do nosso programa ontem, eu estava detalhando como eles inflaram as emendas parlamentares ao estabelecer o orçamento de 2021, quer dizer, inflando aquilo que foi liberado pelo presidente Jair Bolsonaro para eleger o Arthur Lira, presidente da Câmara, para eleger o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com apoio do PT também, né? Que o Rodrigo Pacheco, ele ilustra esse bolsopetismo. Ele foi eleito com apoio do PT e do Bolsonaro, que tem, obviamente, vários interesses em comum, já que tem telhado de vidro em ambos os grupos políticos e eles formam essa frente ampla pela impunidade. Então, Jair Bolsonaro liberou um monte de emenda para que os parlamentares pudessem fazer obras nos seus redutos eleitorais e agora, no orçamento de 2021, essas emendas foram infladas, foram mais bilhões de reais retirados ali de despesas obrigatórias, envolvendo Previdência e outros setores, para que eles possam fazer bonito ali no eleitorado e retomar o mandato, continuar recebendo a sua remuneração mensal, ter o seu cargo, ter o foro privilegiado, que os protege contra investigações, e essas obras geralmente são feitas, não só a liberação é feita sem critérios definidos e sem transparência, mas as obras são feitas sem transparência também. É difícil monitorar onde há desvio e onde não há. Jair Bolsonaro, por tudo isso que deixa ele pendurado, ele entrou de cabeça nesse toma lá da cá. O exemplo mais ilustrativo a respeito disso, nesse monte de trocas, é o caso da Flávia Arruda, né, que é esposa, inclusive, casada com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que já chegou a ser preso, foi investigado, teve flagrante dele encostando a mão ali no dinheiro dado por outra pessoa. Ela foi indicada pelo Arthur Lira para presidir a Comissão Mista do Orçamento, portanto é ligada, ela é do PL, ela é ligada a essa turma do Centrão, e ela é a nova ministra-chefe da Secretaria de Governo no lugar do Luiz Eduardo Ramos, que cuidava justamente da articulação política. Então quem vai cuidar da articulação política com os parlamentares no Congresso Nacional é uma representante do Centrão. Então o Centrão está comandando aí o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro vai entregando as cabeças que o Centrão pede para se manter no cargo, para tentar a reeleição em 2022. Houve várias outras mudanças, é difícil resumir tudo aqui nesse programa, mas eu vou falar em maiores detalhes. O André Mendonça, que substituiu o Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele volta para a Advocacia Geral da União, e quando ele era AGU, é bom lembrar, ele defendeu o inquérito das fake news que depois atingiu os bolsonaristas, né? Aí depois ele fez ali um jogo de cena com uma sonsice danada, eu mostrei na ocasião, mas ele volta lá para ser AGU, agora já pode até, estava ironizando ontem, defender de novo o famigerado inquérito das fake news. O José Levi, que era AGU, saiu também, há quem acredite que seja até uma eventual afronta ao Supremo Tribunal Federal, porque o José Levi é marido de uma assessora do Gilmar Mendes. Assim como o André Mendonça é prestador de tributo em livro ao Dias Toffoli.
Dias Toffoli e Gilmar são dois aliados ali do Bolsonaro nesses últimos tempos no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar mantém engavetado um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo que foi dado ao Flávio Bolsonaro. Já passou da hora de pautar isso. Mas Gilmar gosta muito de manipular isso, pedido de vista, recurso e tal, enquanto ele vai colocando na pauta aquilo que lhe interessa, né? Evitando assim que haja qualquer reação àquilo que ele faz lá, as decisões dele para salvar tucanos, por exemplo, como ele tem feito. Então houve várias trocas aí nesse sentido para afagar o Centrão e essa que é o ponto mais sensível aí, essa questão dos militares. Bolsonaro estava querendo um apoio mais explícito e tem aventado a hipótese de estado de sítio. Fica aí uma desconfiança em relação a um autogolpe, a um golpe bolsonarista, e ele gosta de alimentar essa dúvida para tentar posar de machão ali para sua claque virtual mais aloprada e para tentar evitar que o Supremo Tribunal Federal ou o próprio Centrão tomem uma atitude mais dura contra ele. Então ele tenta parecer que ele tem uma carta na manga. E é muito perigoso que essa carta na manga se solidifique de alguma maneira, agora que o Braga Neto assume o Ministério da Defesa e conversa com esses comandantes militares. Mas pela atuação dos comandantes militares, por aquilo que eles dizem e que dizem deles no debate público, eles não estão dispostos a entrar num caminho desse de golpe junto com Jair Bolsonaro. Então, o que o Braga Neto vai tentar costurar ali é um apoio, alguma coisa ali para manter pelo menos essas aparências. O Centrão mantém no ar a desconfiança de um possível processo de impeachment, de abertura de uma CPI da Covid-19, enquanto vai abocanhando o orçamento, sem fazer nada disso. E o Bolsonaro mantém ali uma desconfiança de que a qualquer momento pode tomar uma medida mais drástica, mas vai fazendo o toma lá da cá com o Centrão. Então, o Brasil vai se arrastando